Questionário online, estudo 5. Conhecendo os tradutores da Bíblia. John Wycliffe. Qual o nome completo do tradutor da Bíblia, Wycliffe? Mas é mais conhecido como? Qual o ano de seu nascimento? Qual o local do seu nascimento? Qual a data de sua morte? Quantos anos viveu Wycliffe? Qual o local da sua morte? Qual era a sua nacionalidade? Quais foram as universidades que Wycliffe cursou? Quais eram as suas ocupações? Wycliffe foi empregador de qual universidade? Qual era o seu principal interesse? Qual era a sua religião? John Wycliffe foi o principal reformador religioso, o qual inspirou o movimento pré-reforma da Igreja por não concordar com várias das normas do. Wycliffe é considerado o precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI, conhecida como. Portanto, podemos afirmar que Wycliffe passou da religião católica para qual religião da qual ajudou a formar? Wycliffe trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, a qual herdou o seu sobrenome, ficando famosamente conhecida como. Por volta de 1365, tornou-se bacharel em teologia e, em 1372, tornou-se como doutor em teologia. Logo destacou-se pela firme defesa dos interesses nacionais contra as demandas do papado, ganhando então a reputação de. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a Igreja era e o que deveria de ser. Por isso defendia o que com a Igreja? A obra mais importante de Wycliffe antes de começar a tradução do Novo Testamento foi a. Entre as ideias mais revolucionárias desta obra está a afirmação de que, nos assuntos de ordem material, o rei está acima do. Outra de suas ideias era de que a Igreja deveria renunciar a qualquer tipo de poder. Na sua obra seguinte, De Civile Dominio, Wycliffe aprofunda as críticas ao papado de Avignon, onde estava a sede provisória da Igreja de que tempo a que tempo, no qual denunciava e discordava com o sistema de venda de indulgências e a vida perdulária e luxuosa de muitos padres, bispos e religiosos que eram sustentados com o dinheiro de quem? Wycliffe defendia que era tarefa do Estado de lutar contra o que considerava como. Esta obra continha 18 teses, que vieram a público em Oxford no ano de. Em 19 de fevereiro de 1377, Wycliffe é intimado a apresentar-se diante de quem para explanar-lhe seus ensinamentos? É importante lembrar que, neste período, desenrolava-se a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a. Na Inglaterra daquele tempo, tudo o que era identificado como francês era visto como inimigo e nessa visão se incluiu a Igreja Católica. Por qual motivo? A elite inglesa, realeza, parlamento e nobreza reagia à ideia de enviar
dinheiro aos papas. Esta era uma atitude que era vista como o quê? Neste ambiente hostil à França e à Igreja, um teólogo como Wycliffe desfrutou quase que imediatamente de grande apoio, não apenas político, mas como também popular, o qual despertou o... Em seu livro Tractatus de Officio Regis, Wycliffe defendia que o poder real também era originário de Deus, o qual encontrava testemunho nas Escrituras Sagradas, quando Cristo aconselhou o quê? Wycliffe escreveu neste livro que das leis de Deus se deriva a autoridade das leis reais, inclusive daquelas em que o rei atua contra o clero, porque se o clero negligencia seu ofício, o rei deve chamá-lo a quê? Este livro teve grande influência na reforma da Igreja, não apenas na Inglaterra, que sob Henrique VIII passaria a ter a Igreja subordinada ao Estado e ao rei como chefe da Igreja, mas também na... Especialmente interessantes são também os ensinamentos que Wycliffe endereça aos reis, para que a batalha de Wycliffe contra as ordens monásticas, que ele chamava de seitas, iniciou-se por volta de 1377 e alongou-se até quando? Em vários de seus escritos como Triálogos, Diálogos, Opus Evangelicum e alguns sermões, Wycliffe dizia que a Igreja não necessitava de novas seitas e que eram suficientes os ensinos dos... Wycliffe organizou um projeto de tradução das Escrituras, no qual defendia que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina da Igreja e a única norma da... Wycliffe acreditava que a Bíblia deveria ser um bem comum de todos os cristãos e precisaria estar disponível para o uso cotidiano na língua nativa das... Wycliffe atribuiu a si mesmo esta tarefa, embora não se possa definir exatamente a sua parte na tradução da qual foi baseada em que Bíblia? Não há dúvidas de que foi de Wycliffe a iniciativa e que o sucesso do projeto foi devido à sua liderança. E a ele devemos a tradução clara e uniforme de qual testamento? Qual dos amigos de Wycliffe traduziu o Antigo Testamento? Ambas as traduções foram revisadas por quem em 1388? A Bíblia de Wycliffe, como passou a ser conhecida, foi amplamente distribuída por toda a Inglaterra. A Igreja Papal a denunciou como uma tradução não autorizada. Mas o que aconteceu? Em meados de 1381, uma insurreição social amedrontou os grandes proprietários ingleses e o rei Ricardo II foi levado a crer que quem os havia contribuído com ela? Wycliffe então se retirou para sua casa em Lutterworth, onde reuniu alguns sábios que o auxiliaram na tarefa de traduzir a Bíblia do latim. Para frear tais movimentos, a Igreja convocou o Concílio de Constança, de 1414 a 1418. Um decreto deste concílio, expedido em 4 de maio de 1415, declarou Wycliffe como: Este concílio recomendou que todos os seus escritos fossem, ordenando também que seus restos mortais fossem exumados e queimados, o que foi cumprido 12 anos mais tarde pelo Papa Martinho V, sendo suas cinzas jogadas aonde? Aguarde o questionário online do Conhecendo os Tradutores da Bíblia, sobre Nicholas de Hereford.